A série WandaVision, do Marvel Cinematic Universe, subverte o padrão dos gêneros dos filmes de super-herói ao representar em sua narrativa fantasiosa o processo de luto da personagem Wanda Maximoff. O enredo inicial da série com uma temporada é que Wanda e Visão estão aparentemente presos numa versão real de uma série de comédia retrô. A primeira e mais gritante diferença da série para as outras obras da Marvel é a própria inserção do gênero de sitcoms na narrativa, com as cenas tomando protagonismo, principalmente nos episódios iniciais da temporada. Para quem não sabe, o termo sitcom se refere a uma comédia de situação. O gênero é formado por séries leves de episódios curtos que usam como artifício para o humor situações comuns. Alguns grandes exemplos que marcaram décadas são I Love Lucy, Full House, Friends e Modern Family. Em WandaVision, algumas dessas e outras obras são referenciadas, visto que os episódios passam por décadas da história das sitcoms. Com o desenrolar da história, descobrimos que Wanda é a grande responsável por criar essa ilusão da realidade, prendendo a si mesma e a uma cidade inteira num domo de magia. Com isso, também entendemos que as comédias de situação representavam um ponto de conforto em meio ao caos para a personagem, desde a sua infância. A Feiticeira Escarlate é um dos personagens do MCU com a história pessoal mais marcada por perdas. A morte dos pais em um bombardeio, o período sendo explorada como um rato de laboratório de terroristas, a sua transformação em uma máquina de guerra, a perda do seu irmão, a morte do seu companheiro. A lista é longa e os traumas de Wanda definitivamente refletem isso. But what is grief, if not love, persevering? Antes, ela se contentava com maratonar suas séries de conforto e se apoiar nas pessoas que amava. Porém, com a perda de Visão, a última dessas pessoas, a personagem de Elizabeth Olsen entra num estado dissociativo digno de um surto psicótico, usando seus poderes para manipular a realidade e trazer Visão de volta à vida. O DSM-5 descreve um transtorno psicótico breve como um aparecimento repentino e temporário de ao menos um dos seguintes sintomas: delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento psicomotor anormal, catatonia. O episódio pode ou não ocorrer como resposta a eventos que seriam notadamente estressantes. Eventos estressantes são extremamente comuns na história da protagonista de WandaVision, e o processo de surto repentino a leva a escravizar a mente de centenas de pessoas, se isso significar a possibilidade de uma vida aparentemente feliz. Fora da realidade criada por sua tristeza insana, a série destaca o contraste entre as cores e ambientes perfeitos das sitcoms e o ambiente escuro e estéril da organização militarizada responsável pelo fenômeno Westview. Outra personagem do gênero de super-heróis que representa a loucura encontrada na perda é Harley Quinn, do universo cinematográfico da DC Comics. Na série da HBO Max que leva o nome da personagem, a doutora Harley Quinzel, conhecida popularmente como a namorada do Coringa, revela mais sobre sua história de vida, retirando o homem do protagonismo. Com infância traumática e tendências violentas, a manipulação e o desejo por amor a levam a se jogar em um tanque de ácido, a transformando na icônica vilã das histórias do Batman. Porém, Harley passa a lembrar da situação como se o Coringa fosse o único responsável pelo momento, retirando de si a responsabilidade e vivendo desconectado com a realidade, focando apenas em causar o caos onde quer que passe. Para as duas anti-heroínas, o processo de cura é tortuoso. Harley volta a ver-se como o centro de sua história e compreende que é capaz de tomar as decisões importantes para definir quem é, sem ser uma assassina criminosa. Já Wanda encara as consequências de suas ações e liberta a cidade de Westview de seu doloroso feitiço, desistindo assim de sua vida pitoresca com marido e filhos, precisando, enfim, encarar que essa realidade jamais será possível para ela. Não dessa forma. Seja com um processo de autodescoberta ou o luto de inúmeras perdas, a volta à realidade requer atenção constante, apoio de terceiros e introspecção. As temporadas seguintes de Harley Quinn e o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura mostram os erros e acertos das protagonistas nesse processo. Uma coisa é clara, ambas as obras levantam um questionamento. Sentindo dor o suficiente, até onde você iria se soubesse que tinha o poder para moldar a sua realidade?